Vamos falar sobre o antídoto do medo e os 4 momentos que você vai passar, já passou ou tem que passar no teu escritório de advocacia. É basicamente o seguinte: você começa sendo um funcionário ou então tendo um sonho de ser um advogado. E aí você vira um adevessauro. O que é um adevessauro? Adevessauro é aquele advogado que tá na pré-história ainda, aquele que acha que sozinho vai mudar o mundo, que não quer contratar, mas ele ali já tem o seu escritório, trabalha sozinho, ele não é CLT de ninguém. Mas quando o adevessauro bate um teto, ele vê que não dá pra continuar. E aí ele vai pro próximo passo. E o próximo passo do adevessauro é ser um advogado que é dono de escritório, mas é o severino. E o severino é aquele que faz tudo. Ele tá fazendo o cafezinho, muito bom por sinal. Do cafezinho, vou deixar até aqui pra tomar tudo. Ele tá tomando o cafezinho, ele faz o cafezinho, ele atende o cliente, ele faz a venda do cliente, ele faz o contrato do cliente, ele faz até, se ele dá até limpo o escritório. E galera, não me entendam mal, o severino, ele funciona, tá? Durante muito tempo eu fui o severino, durante muito tempo eu fui o adevessauro. A questão é o seguinte: o quanto você está disposto a ficar nesse tempo sem entender e sem ir para o próximo passo. Você estar em cada momento é ok, você vai passar pelos 4, mas você precisa enxergar o próximo passo e você precisa ir para o próximo passo. Você precisa ter clareza disso. Eu fiz o meu primeiro milhão de reais na internet, vendendo um recurso de multa, e eu era o advogado severino, eu era o dono severino. E é o que digo, tá tudo bem você ser o severino, mas você tem que entender que ou você vai ficar doido, ou você vai estar cheio de tarefas, ou então você não vai conseguir manter a qualidade do teu escritório com as peças, com as defesas e com o atendimento que você desejaria. É óbvio que você deve fazer muita coisa bem, mas eu te garanto que tem alguém que faz melhor do que você coisas específicas. E não, você não é a 10ª maravilha do mundo, a 8ª maravilha do mundo em tudo dentro do teu escritório. Você precisa delegar, tá? E aí é quando o dono severino aprende e entende que quando ele vira o CEO do escritório dele, as coisas fluem, ele trabalha menos, ele é mais inteligente, ou seja, ele deixa de trabalhar muito para trabalhar de forma mais inteligente. E aí as coisas funcionam melhor, o escritório performa melhor, os clientes ficam mais satisfeitos, vende mais, dá mais lucro, contrata mais gente, o escritório expande, tem mais reconhecimento, tem mais notoriedade. Mas não é quando ele é o severino, é quando ele é o CEO. Ah, Luiz, mas o CEO é muito longe. Não é. E você vira um CEO muito fácil do teu escritório. Então, basicamente, só para você entender, o funcionário tem um sonho, tem um dono, ele vira o adevessauro vira o dono severino e o dono severino vira o CEO do escritório. Esses são os 4 momentos principais que todo mundo viveu, ou vive, ou deve viver. Porque se o cara monta o escritório e já vira CEO, ele não sabe como são as tarefas, ele não sabe quanto tempo gasta, ele não sabe se tá bom, se tá ruim, ele não é bom tecnicamente, e aí não adianta, tá? É necessário que você passe por essa etapa, por esse crescimento. Ah, Luiz, mas eu quero ser um CEO de contratar um monte de gente e já não ter nem que botar a mão. Você consegue? Você até consegue, só que você vai ter que estudar mais e você não vai ter tanta noção quanto se você tivesse feito. Mas dá pra fazer também, mas ainda assim eu aconselho que você passe por essas etapas, até pra você, eu não digo que ter um mérito, mas ter um pouco mais de respeito. Imagina que você contrata alguém, você pede pra ele fazer um recurso, e aí você não tem nem ideia se é recurso, se é defesa, se é um despacho, você não sabe a diferença de nada. Entende? Você não vai ter o respeito do teu funcionário. É complicado, mas tem como fazer, tá? Se você acertar na contratação e alinhar isso com ele, tem como. Mas esses são os 4 momentos. E por que eu falo disso? Se você não entender que o momento, ele é um momento e ele não é a vida toda, o teu escritório não pode ser você para sempre sendo o adevessauro. Você não pode ser para sempre sendo o dono que é o severino, tá? Existe uma diferença do dono para o CEO. O CEO, ele é dono e ele é CEO. Ele está preocupado com o escritório para performar, para crescer, para ter um melhor desempenho. Agora o dono severino, ele está fazendo tudo, achando que só ele consegue fazer com qualidade, ou então ele está sendo severino porque ele gosta de fazer algumas coisas e não gosta de fazer outras, mas ele dá a desculpa para ele de que ele tem que fazer tudo porque ele é dono. E não, tá? E aí onde que está o pulo do gato, vamos se dizer assim? De que as pessoas, elas esquecem que sempre tem um próximo passo, ou elas se acomodam. Quanto tempo será que você está nessa mesma situação? De ser o adevessauro, ou de ser de ser o severino, ou você é o CEO e esqueceu como que era ser lá atrás? Então o segredo é você passar por todas essas etapas, mas
passar para a próxima também. E aí eu quero deixar claro o seguinte, não tem nenhum erro, ou não é nada feio, ou não tem um desmérito em você estar como a Devessauro ou você estar como Severino ou com qualquer momento. O problema é você querer ficar nisso pra sempre. Ah, Luiz, não, mas eu quero ser sozinho porque eu não quero ter funcionário. Eu não quero ter essa emulação. Olha, me desculpa a sinceridade, mas deixa eu te dizer, se você não quer ter funcionário, é porque você tem algum problema ou algum bloqueio de medo de algo que não existe. Você não quer ter funcionário porque você tem medo dele te roubar. Você não quer ter funcionário porque tem medo dele aprender e sair. Isso é pensamento de escassez, é pensamento de quem não cresce. Então você precisa, sim, passar pelos momentos. E se você quer ficar preso a um momento só, é porque tem alguma coisa errada. Entende? Agora, se é uma opção sua, você quer ter uma tranquilidade, uma estabilidade, e ser o Adevessauro, ou então ser o Severino, se você tem paz, se você tem tranquilidade, se você gosta de tudo que você faz, quem sou eu para falar que não? Entende? Aí é uma escolha. Agora, se isso não é uma escolha, se você está fazendo isso meio que por obrigação, ou então você esqueceu que existe a possibilidade de evoluir, aí essa conversa minha e sua é justamente para isso. Esse alinhamento, esse bate-papo sobre o seu momento e até para eu te dar um antídoto do medo, que é a próxima tarefa que a gente vai fazer aqui, é justamente para você, tá? Por quê? Pessoas não contratam não é porque tem medo de não dar conta de pagar. É porque ela é escassa. Quem se paga é o próprio funcionário. Você contrata ele. Se ele não dá conta de se pagar, fazendo um serviço que retorne dinheiro, então a culpa é dele, a culpa não é sua. Mas é sua culpa se você não treinou, se você não deixou isso claro com ele. As pessoas não contratam porque falam que vai ter que contratar, pagar pra ela vai fazer mal feito, e aí depois você vai ter que refazer. Ou seja, você tá pagando pra ensinar e refazer? Eu tenho certeza que alguém deve estar assistindo isso aqui e falar, caramba, é verdade, eu não contrato por isso. E na realidade, isso não tem a ver com eu sou inteligente e não contratar, mas tem a ver com você colocou um problema, uma objeção que é simples de ser resolvida. Ah, eu tenho que refazer algo que ele fez que tá errado. Amigo, você tem que treinar ele. E se você não treinar ele, você vai ficar sempre do mesmo tamanho. E aí volta a dizer, se o tamanho que você tá hoje tá confortável, se você olha pra tua casa, se você olha pra qualidade de vida que você dá pra tua família ou pra sua vida, se o que tá de dinheiro guardado na tua conta bancária, com o carro, a casa, os bens que você tem, se você tá 100% satisfeito com isso, então perfeito. Então perfeito, você tá alinhado. Agora se não, se você quer algo a mais, se você quer um pouco a mais, e se você não quer ficar doido fazendo isso, aí você precisa desbloquear algumas coisas primeiro na tua cabeça, pra entender o jogo por trás disso, pra entender o porquê de tudo isso, qual é o próximo passo e fazer isso sem medo. Separei algumas perguntas para te fazer aqui para provocar uma reflexão em você de talvez em 5 minutos aqui você saber por que você não deu o próximo passo. Pode ser que seja falta de conhecimento técnico, ou pode ser que seja falta de informação mesmo de como dar o próximo passo, ou pode ser que seja um medo que está dentro de você e que você não tinha identificado ainda. Ou talvez seja algo que você faz recorrente na tua vida. Toda vez que você começa uma coisa e não termina, você começa algo e algo dá errado, você começa vários projetos, mas nenhum deles alavanca. Esse ciclo repetitivo, ele tem que ser resolvido na tua vida, ou então pelo menos identificado, para você saber que aquilo está acontecendo e tomar as tuas atitudes e fazer uma decisão consciente. E é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero te dar um antídoto pro medo. Se você não quiser fazer algo, que seja uma escolha sua. Mas não que você decida com medo, porque toda decisão baseada em medo, ela é negativa. Toda decisão baseada em fé, ela é positiva. E eu tenho fé em que isso vai dar certo, eu tenho fé que meu escritório vai performar, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar tal casa. Agora, não, eu tenho medo de contratar e dar errado, ou então eu tenho medo de ir pra internet e o que os outros vão pensar de mim, gastar dinheiro com um curso e não dar retorno. Tá vendo que todas essas decisões do medo, ela é sempre pro não, ela é sempre negativa. Então você precisa alinhar e ter essa consciência de que a decisão tem que ser sua e não dos outros com você. Vou te dar um exemplo. Você quer comprar um carro, aí você chega na concessionária ou então em algum lugar que vende carro. Você escolhe o carro que você quer ou você escolhe o carro de acordo com o dinheiro que você tem para pagar? Porque se você escolhe o que você quer, você escolheu. Se não, o mercado e os outros escolheram por você. Porque o fato do preço ou do valor do bem ser maior do que você tem condições de pagar, você está escolhendo simplesmente dentro da tua condição. Agora, liberdade mesmo é ter todo o dinheiro e poder escolher o que você quiser.
Ah, tem um carro de 1 milhão, mas eu quero esse de 100 mil aqui, eu quero esse aqui, eu não quero esse de 1 milhão. Entendeu? Agora, não, eu não tenho condições agora de escolher o carro de 1 milhão. Mas tá tudo bem. Se você gostaria de comprar o de 1 milhão e está correndo atrás disso, ok. Agora, se você tem vontade de comprar esse de 1 milhão, ou uma casa, enfim, eu dou exemplo de carro porque eu gosto muito de carro. Uma casa, uma viagem, e você não está fazendo nada para melhorar isso, aí algum medo que está instalado aí que a gente precisa resolver ele, porque senão nada do que eu te ensinar aqui vai adiantar. Porque tudo você vai criar uma objeção ou uma desculpa na tua cabeça para não fazer. Ah, não. Pro Luiz deu certo porque ele tá no interior. Pro Luiz deu certo porque ele tem uma Fórmula 1 na parede. Pro Luiz deu certo porque ele mexe com direito de trânsito, aí tem pouca concorrência. Pro Luiz deu certo porque ele fala muito bem. Pro Luiz... gente, eu vendia chocolate na rua. O meu primeiro escritório, eu tinha 3 empregos. Eu trabalhei em 3 lugares e um deles era numa salinha minúscula, com outro advogado que me ajudou muito no começo. Eu não tinha uma Fórmula 1 na parede. Eu falava mal, eu tinha muita vergonha de falar. Eu nunca tinha palestrado, eu nunca tinha falado em público. Eu era uma pessoa muito, muito bem relacionada com os meus amigos, mas se você mandasse eu falar num trabalho na escola, eu não conseguia. Entende? Então, provavelmente, ou então, sem você querer, a gente cria objeções e desculpas na cabeça da gente do motivo de não estar fazendo. Ou de, ela conseguiu por isso. Se eu tivesse isso... Ou então talvez não é você, mas você conhece algum amigo que faz isso. Ah, não, mas ele conseguiu por isso. Ah, não, mas ele deu certo por conta disso. Ah, se eu tivesse tal coisa, eu daria certo. Ô, amigo, quem faz isso é você. Não tem que esperar cair no teu colo. Porque é comum, inclusive na internet, muitas das vezes, a gente vê as pessoas criando objeção. Ah, tá fazendo isso por conta disso. Ah, ganhou isso por conta disso. Ah, ficou milionário vendendo curso. Pô, gente, talvez esse seja o primeiro curso que você tá vendo meu. Eu fiz mais de 2 milhões só com recurso de multa, só com um escritório, para depois vir para a parte educacional, para ajudar e para ensinar as pessoas o que eu sei. E te digo mais, eu não fiz sucesso, ou eu não faço sucesso vendendo curso. Eu vendo curso porque eu fiz sucesso. E eu acho muita sacanagem todo o conteúdo que eu tenho, tudo que eu sei, eu guardar só para mim. A quantidade de livros que eu li, a quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de horas que eu gastei trabalhando, testando e errando, eu vou guardar só para mim. Não, eu tenho que entregar isso para as próximas pessoas. E você, quando aprender, ensina para a próxima. Assim a gente faz um mundo melhor para todo mundo. Não só na advocacia, mas de forma geral. Entende o que eu estou te dizendo? Só que talvez você não faça nada disso por medo. Medo disso, medo daquilo, medo do que vão achar, medo. Mata esse medo. Beleza? Deixa eu te fazer as perguntas aqui para a gente matar esse medo que provavelmente tem instalado, porque a gente nasce sem medo, né? O medo alguém instala na gente. E talvez alguém instalou esse medo em você e o medo de outra pessoa tá matando um sonho seu. Porque você tem sonho ou tem desejo de fazer alguma coisa, mas o medo que outra pessoa instalou em você é o que tá matando o teu sonho. E aí, você vai deixar? Ou você vai matar esse medo? O antídoto tá aqui. É só você responder. Vou fazer somente 7 para provocar essa reflexão em você. E vou argumentar em cada uma delas. Porque daqui 6 meses ou 3 meses você vai precisar ler, você não vai nem acreditar. Você vai rir do medo que você tinha. E você fala assim, eu tinha medo, era disso aqui? Ah, não é possível. Eu tinha medo de ser CEO, de ser dono do meu escritório, de delegar tarefa, de ganhar dinheiro, de ter mais paz. Era disso que eu tinha medo? Então bora. O que de pior pode acontecer se você largar as tarefas que só você faz do dentro do teu escritório e que você acha que ninguém faria melhor? Vou te dar um exemplo. Você peticiona muito bem. Você faz audiências muito bem. Mas o que aconteceria de pior se você largasse essas funções ou delegasse elas, ainda que enquanto você treina alguém? O que pior pode acontecer? Pode ir um erro de ortografia na peça? Pode ser que a audiência não seja perfeita, não tenha aquela condução maravilhosa, aquela pergunta que você achou que ia salvar o processo? Ou então talvez seja você atendendo o cliente. Será que só você consegue atender e responder o cliente e fazer ele se sentir bem, em servir um café para ele e fazer com que ele feche com você independente do caso dele? O que aconteceria de pior? Mas assim, você tem que pensar assim, de pior mesmo. O que de pior aconteceria se eu não fizesse isso aqui e outra pessoa fizesse? Tá? Pensa aí. Segundo, esse pior que você está pensando, qual que é a chance dele realmente acontecer? Será que as pessoas realmente errariam na peça?
Será que as pessoas realmente esqueceriam como faz audiência? Será que não tem ninguém na face da Terra que faz audiência melhor do que você? Será que ninguém na Terra tem uma tese ou tem uma estratégia melhor do que a sua? Será que a pessoa, vendo tudo que você já fez, todas as peças, as estratégias, os teus processos, ela não consegue fazer igual ou até melhor do que você? Ninguém no mundo? Ah, para. Mas beleza. Pensa. Eu não consigo, gente, desculpa. Se isso de pior acontecer, o que aconteceria? Cara, aconteceu o que eu mais tenho medo. O que acontece? O que acontece na tua vida? Beleza? Raciocina aí. Aí você já tem isso na tua cabeça. Agora, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Será que você consegue fazer um manual de como fazer uma audiência? Será que você consegue deixar instruções e passo a passo de como fazer uma petição do jeitinho que você gosta? Você já tá entendendo, né? Será que eu consigo? Será que eu posso? E se eu deixasse isso aqui? Entendeu? Pensa aí. Já anota isso que você poderia fazer para evitar o que você mais tem medo. Que isso aí já é parte do teu antídoto. Aí beleza. E se você largasse essas funções que você não são tão importantes pro negócio como um todo? Toda tarefa dentro do escritório é importante, né? Mas assim, pro negócio como um geral. Se você deixasse elas e tudo desse certo, as pessoas fizessem exatamente como você gostaria, entregassem um serviço maravilhoso, que você fala, caraca, por que eu não achei essa pessoa antes? Aquele gênio, você contratou o Harvey Specter lá da série do Suits, né? Suits. Você contratou, sei lá, o maior expert que você conhece naquele assunto e deu muito certo. Vale a pena? Entende? Se der errado, vai acontecer aquilo que a gente acabou de conversar. Mas e se der certo? Vale a pena também? Mais liberdade, mais dinheiro, mais escala, mais gente sendo ajudada, você na internet, os teus funcionários ganhando bem, pessoas prosperando, pessoas chegando em você e vindo aqui, cara, obrigado por ter me ajudado. Agora há pouco veio um ex-funcionário meio aqui. Eu até resolvi gravar essa aula por isso. Ele veio aqui, que perrengue danado, e aí depois veio, aprendeu um pouco, paguei ele bem, ele prosperou, saiu, virou meu prestador de serviço, e aí depois lá na frente, ele já estava atendendo vários clientes, vivia trocando ideia comigo, virou um empresário também, e aí hoje veio aqui me mostrar as coisas que ele tinha comprado, o quanto tinha dado certo. Enfim, eu não vou ficar dando muita informação não, porque eu só quero que você entenda de que as pessoas precisam... Esses para trás eu dei uma aula aí e meu cabelo tava um fuá, então deixa eu dar um confere aqui. Ó, tá vendo? Tipo, pra fora aqui, ó. Então você tem que entender que os teus funcionários, eles têm que prosperar também. Não funcionário, parceiro, sócio. Não só você tem que ganhar dinheiro, mas todo mundo. Então se tudo der certo, todo mundo prospera e você também, você ia ficar satisfeito? Isso é bom? Vai pensando aí. Se tudo der errado, você estaria arruinado ou em uma condição parecida com hoje? Imagina o seguinte, você pega, faz tudo que eu te falar, segue um plano, ou então você tem uma ideia maluca aí que todo mundo acha doido, mas que você tem certeza que ela daria certo, e você tem medo de executar. Você tem um plano que tá só no papel, mas você tem medo de tirar ele, porque você tem medo que as outras pessoas vão achar, ou então você tem medo de algo dar errado. Já vem na tua cabeça aí, né? O que é que eu tô falando. E se não tem, você deveria pensar um pouquinho no teu sonho, qual que é esse plano mirabolante. Quando você tem medo de contar, ou tem vergonha de contar o teu plano pra alguém, de tão ridículo é esse aí que é o bom. Porque é esse aí que vai te deixar rico de verdade. Quando eu falava que ia vender recurso de multa lá em 2018, 2019, as pessoas riam de mim. Cara, multa não dá dinheiro. Isso aí nunca vai dar certo. Ganhar do Estado? Esquece. Se o policial deu uma multa, é porque ele tá certo. A pessoa pega em flagrante, você nunca vai ganhar. Quem que vai pagar pra recorrer uma multa, Luiz? 2 anos, mais de 2 milhões. Só em 2 anos. 2 anos, mais de 2 milhões. Imagina se eu tivesse escutado lá atrás, né? Mas quando eu falar, eu tinha até vergonha de falar o que eu fazia. O meu plano, minha vontade de ter um escritório grande. Nem contava. Mas pensa o seguinte. Esse plano aí, se você faz e ele dá errado, você fica arruinado. Quando eu digo arruinado, é 1 milhão negativo na conta, todo mundo falando mal de você, você quebra o teu caráter, você fica humilhado, você fica mal visto. É ruína mesmo, galera. Ruína é tipo assim, é quando arruína mesmo. Dá muito errado. Quase que eu falei um palavrão. Dá muito errado. Ou, se tudo desse errado, você voltaria exatamente no lugar onde você está hoje? Ou numa situação muito parecida com a que você está hoje? Em uma condição parecida com a que você está hoje? Porque se sim, se você fizer e der errado e você fica em uma condição parecida com a de hoje, ou até na mesma condição, cara, então faz logo,
Porque a condição que você tá hoje talvez seja que você não gostaria. E aí faz todo sentido você já se arriscar mesmo. Matar esse medo aí e começar. Perfeito? Bora. Então eu acredito que... Agora são mais duas. Eu acredito que eu tenha clarificado e tenha te dado mais argumentos para você discutir consigo mesmo sobre esse medo. E aí, uma pergunta muito simples. Essa decisão que você está enrolando para tomar, que você está adiando sempre ela, o que você está deixando de ganhar, de desfrutar e de melhorar por falta de uma tomada de decisão, de não executar? Isso que você está adiando aí, o que ela está impactando na tua vida, no teu emocional, na tua família, nos teus negócios, no que as pessoas veem de você, e o que ela está impactando? E por fim, mas não menos importante, se isso é medo, então pronto, já está resolvido. Eu te dei um antídoto, tá? É só você resolver isso. É muito simples e eu espero de verdade que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa tenha te ajudado a você ficar mais reflexivo, pensar um pouco mais sobre um todo do seu negócio, da sua vida, que não é só um negócio. A gente passa muito mais tempo trabalhando do que desfrutando da vida. Então você tem que gostar do que você faz, os teus sonhos têm que ser realizados por você. Responde e se fizer sentido ou se realmente eu te ajudei a matar esse medo, isso não tem nada a ver com o curso não, tá? Isso é algo pessoal meu, é um propósito que eu tenho comigo. Vai lá no meu Instagram, eu sou o Luiz Guilherme, Luiz com S, e me manda lá. Se realmente fez sentido, vai lá e me manda, Luiz, olha, aquela aula sobre o antídoto do medo, ó, fez isso aqui comigo, me ajudou com isso, matei isso, tô começando tal projeto. Que aí depois também, quando der certo, a gente volta nessa mensagem que você vai me mandar, e aí a gente vai dar risada. De, nossa, olha com o que você tava medo, cara. Viu? Mas é isso. Eu te espero na próxima aula, porque agora a gente vai executar, a gente vai ter prática, vai ter material, vai ter conteúdo, vai ter técnica, vai ter método, não é achismo, para você executar e ter o resultado que você tá buscando. Fechou? Um abraço.